Bom dia, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar o próximo capítulo do livro, que é sobre processos de óxido-redução. Então, se alguém ficou com alguma dúvida no capítulo anterior sobre propriedades coligativas, me avisa e me manda mensagem para tirar as dúvidas, porque a gente acabou lá o nosso assunto de propriedades coligativas. Então, o que é esse capítulo novo aqui do livro? Primeiro, a gente vai mudar totalmente de assunto. A gente estava falando sobre propriedades coligativas, sobre soluções. Agora a gente vai falar de eletroquímica. A gente começa um tema geralzão chamado eletroquímica. E dentro de eletroquímica, a gente vai estudar nossos próximos 3 capítulos do livro, que são os processos de oxidação com o NOx, que eu já vou falar, pilhas e eletrólise. Então a gente tem aí mais 3 capítulos só sobre eletroquímica, e aí a gente vai falar sobre movimento de elétrons, tá bom? Então, vamos começar a aula de hoje, a introdutória, sobre cálculo de número de NOx. Então hoje vocês vão aprender a calcular o NOx. E aí a nossa aula vai ser um pouco mais longa, porque pediram para postar só de quinta-feira, as nossas 3 aulas. Então já vou emendar tudo nessa, mais a aula anterior de correção de exercícios, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é óxido-redução? Óxido-redução, já falei que está dentro de eletroquímica, que está ligado a movimento de elétrons. Então, eu posso ter em uma mesma reação química isso aqui, perda e ganho de elétrons. Sempre que eu perco elétrons, eu vou estar ganhando de um outro jeito, numa mesma reação, tá? E aí aqui eu trouxe um exemplo só para introduzir o assunto. A gente não vai aprofundar nessa parte de oxidação, redução e equação global ainda, porque a gente vai ver muito isso mais para frente. O intuito da aula de hoje é explicar NOx e calcular isso aqui. Então isso aqui, só para dar uma introdução, né? Eu peguei aqui uma equação genérica onde eu teria um HCl, por exemplo, um HCl reagindo, deixa eu mudar de cor, HCl reagindo com zinco metálico. Então uma plaquinha de zinco. Essa reação aqui me daria isso aqui, ó, ZnCl2 mais H2, que é o gás hidrogênio, tá? E aí eu teria que fazer o balanceamento, 2 cloros, ponho 2 aqui, né? Então essa aqui é uma reação aqui de simples troca, vocês devem ter visto ela no passado. Só que agora eu estou desmembrando ela. Então eu estou pegando só a parte que interessa. Então, estão vendo que eu peguei aqui a parte do zinco metálico virando zinco 2? Por que zinco 2? Porque esse 2 aqui debaixo do Cl veio lá do zinco. Então, para o zinco metálico virar cloreto de zinco, ele precisou perder elétrons. Perder quantos elétrons? Olha aqui, o zinco 2 virou, aliás, zinco metálico virou zinco 2 mais. Então, para ele perder, para ele ficar com essa carga 2 mais, ele precisou perder 2 elétrons, né? Mesma coisa aqui, ó, para o hidrogênio. O hidrogênio, ele era mais, né? Porque o H é mais 1, o Cl é menos 1, né? Então o H era mais 1. Agora, quando ele passou para cá, o que aconteceu? Ele virou H2, ele virou gás hidrogênio. Isso daqui, ó, era um ácido, né? HCl, ácido clorídrico. Isso aqui virou um gás, H2. Então, o que aconteceu? O H, que era positivo, tinha uma carga a mais aqui, ó, recebeu um elétron para virar H. Só que como tem 2 Hs, eu precisei fazer o balanceamento. Ficaram 2 Hs. E aí, 2 cargas positivas precisa de 2 cargas negativas para zerar. Tá bom? Então, isso é um processo de óxido-redução. Essa aqui é uma equação toda de óxido-redução que a gente vai estudar mais para frente. Não se preocupem muito com isso, tá? Porque a gente vai estudar um monte de reações. E para vocês entenderem melhor por que isso aqui é uma reação de óxido-redução, vocês precisam entender o NOx.
Então, vou reforçar que isso é só uma introdução ao assunto, tá bom? Não se preocupem muito. E a partir dessas duas reações, elas acontecem ao mesmo tempo, nessa mesma equação aqui, eu vou ter um processo de oxidação e de redução, né? Aqui eu desmembrei os dois, mas essas duas equações estão inseridas aqui dentro. Eu consigo chegar numa equação global. E a equação global é aquela que eu me livro dos elétrons. Olha aqui, ó. 2 elétrons estava depois da seta, 2 elétrons antes da seta. Cortei, cheguei aqui na minha equação global. Tá certo? Então, depois a gente vai ver isso com calma. Se vocês ficaram com alguma dúvida dessa primeira parte, não se preocupe. Então vamos aí ao que interessa na nossa aula de hoje, que é sobre NOx, número de oxidação. Tá? Então, vamos lá. O que é NOx? NOx é uma abreviação de número de oxidação. Poderia ser número de redução? Não, não é um nome oficial. Tá? Quem deu esse nome ficou como número de oxidação e ficou mais fácil chamar de NOx. Esse NOx, ele é uma carga. Ele é uma carga para cada átomo que tem em uma substância. Então, eu posso ter lá qualquer substância e achar uma carga para cada átomo que compõe aquela substância. Então, NaCl, eu posso achar uma carga para o Na e uma carga para o Cl. BaF2, uma para o Ba, uma para o F2. Água, que não está aqui, posso achar uma carga para o H e uma para o O. Só que essa carga, ela pode ser uma carga real ou uma carga imaginária. Tá? O que seria uma carga real? Uma carga real é sempre para compostos iônicos. Tá? O que é um composto iônico? Aquele que fez ligação iônica. Lembram? Que doou elétrons, houve transferência de elétrons entre um metal, de um metal, para um ametal. Lembra? O sódio doa um elétron para o cloro, por exemplo. Todos esses daqui, esses 4 exemplos, são iônicos, tá? Eu vou mostrar depois. Então, se for um composto iônico, a carga de cada átomo vai ser a carga do próprio íon. Então, a carga do sódio, vocês sabem que é mais 1, porque ele está na família 1A. Né? A carga do Cl, vocês sabem que é menos 1, porque ele está na família 7A. E assim por diante. Vocês sabem isso só olhando a fórmula, sabendo que é um composto iônico, você consegue fazer aquilo de cruzar as cargas, que já eu vou fazer. Agora, também pode ser uma carga imaginária. O que é uma carga imaginária? A gente também chama essa carga imaginária de carga parcial. Significa que depende dos átomos ao redor daquele elemento. Que aí é quando eu não tenho compostos iônicos. Que aí é quando eu tenho compostos covalentes. Tá bom? A gente vai ver tudo isso com calma. Então, vamos começar aí pelos compostos iônicos, ou seja, aqueles que apresentam um cátion e um ânion. Uma carga positiva e uma carga negativa localizada. É uma carga total. Aquela carga vai ser correspondente ao cátion e ao ânion. Ponto. Não tenho que achar nada. É a carga deles. Tá? Por exemplo, NaCl, que eu já até falei, né? O Na, todo mundo sabe que ele é mais 1. O Cl, todo mundo sabe que ele é menos 1. Né? Tanto é que aqui embaixo deles, ó, não desceu nenhum número. Essas duas cargas se anularam. Então eu posso afirmar que o NOx do Na é mais 1 e o NOx do Cl é menos 1? Posso. Tá? Inclusive é a carga total deles. É o NOx. Está pronto o NOx deles. Vocês não precisam fazer nada. Esse é o NOx do Na, esse é o NOx do Cl. E aí guardem isso que a gente vai usar mais para frente. BaF2. Primeiro, é um composto iônico? Sim. Por quê? Porque bário é um metal, flúor é um ametal, isso é um sal, então houve aí uma troca de cargas. Qual que é a carga do Ba? A carga do bário é esse 2 que veio lá de cima. Qual que é a carga do F? Tem alguma coisa embaixo do Ba? Não. Então eu sei que o flúor só pode ter carga 1. E aí, quanto vai ser o NOx de cada um deles? O do bário é 2 mais, ou mais 2, né?
E do flúor é 1 menos ou menos 1, ou só menos, né? Então, essas daqui são as cargas, os NOx, os números de oxidação para esse composto aqui, né? Rapidinho, Mg3N2 também é um composto iônico. Por quê? Magnésio é um metal e o nitrogênio é um ametal. Então eles formaram esse sal aqui. Esse 2 que está aqui embaixo veio lá do Mg. Esse 3 que está aqui embaixo veio lá do nitrogênio. Inverteram as cargas, então eu sei que o NOx deles vão ser o contrário. O do magnésio vai ser 2 mais, o do nitrogênio vai ser 3 menos. Lembrando que isso é para compostos iônicos. Então, ó, NOx do magnésio, NOx do nitrogênio. CuS. Aí aqui tem uma pegadinha, né? Se vocês não estiverem atentos. Qual que é a pegadinha? CuS é o sulfeto de cobre 2, né? Ou sulfeto cúprico. É um sal, portanto é iônico porque tem um metal, que é o cobre ligado a um ametal, que é o enxofre. E se vocês não olharem nada, não prestarem atenção, vocês vão achar que esse é mais 1, esse é menos 1, né? Porque não tem nenhum número aqui embaixo deles indicando. Porém, tem que tomar cuidado, porque vocês sabem que o enxofre está na família 6A, então ele precisa ganhar 2 elétrons. Então a carga dele só pode ser 2 menos, tá? E como não tem nada aqui embaixo, esse 2 não apareceu aqui, ó, é porque esse 2 menos foi anulado. Anulado por quem? Por um 2 mais, uma carga oposta, que seria a carga do cobre. E agora sim, 2 mais é o NOx do cobre, 2 menos é o NOx do enxofre, tá bom? Então, para compostos iônicos, é assim que a gente acha o NOx. Eu acho que é o mais tranquilo, tá? Não podem esquecer deles, porque a gente vai começar a ver um monte de composto covalente, e aí vocês esquecem dos mais fáceis, que são os iônicos. Aí vocês veem lá o CuS e não sabem nem por onde começar. Então, não esqueçam do composto iônico para achar o NOx, tá certo? Agora, para compostos covalentes, vai ser necessário a gente levar em conta a eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência de um átomo em ganhar elétrons. E aí, lembra daquela regrinha, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio. São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, eu tenho lá a minha tabela periódica, né? Coluna dos gases nobres. Aqui o hidrogênio, aqui 2 famílias. Mais ou menos assim, certo? Aí, gases nobres não têm eletronegatividade. Por que que eles não têm eletronegatividade? Porque eles não precisam ganhar nem perder elétrons. E o que é a eletronegatividade? É a tendência de um átomo em ganhar elétrons. E quem que quer muito ganhar elétrons? Quem está aqui na família 7A ou quem está aqui que está na família 1A? Quem está aqui, né? Como tem 7 elétrons, para ficar estável, só precisa ganhar 1, né? Porque já tem 1 na última camada. E é o caso aqui, ó. Flúor, vou fazer de azul. O flúor está aqui, é o elemento mais eletronegativo. Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Nessa respectiva ordem aí. Ah, mas e quem está embaixo do flúor? Também não é eletronegativo? É. O cloro, por exemplo, é bastante eletronegativo. Então, quanto mais para cá, mais acima e mais à direita, maior é a eletronegatividade desse composto. Isso vocês viram lá no ano passado. A gente está só relembrando, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Esses 3 aqui, ó, são os elementos mais eletronegativos. Principalmente o flúor, primeiro, oxigênio depois, nitrogênio depois. Tá bom? A gente vai usar muito o flúor. Tá.
Então guardem essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. A gente vai ter que levar em conta a eletronegatividade para compostos covalentes, ok? Guardaram isso? Próximo passo, então. Agora a gente vai ver... Deixa eu apagar. Para substâncias simples, o NOx será sempre zero. Então, outra informação importantíssima para vocês guardarem. Porque aparece lá uma substância simples no meio de uma reação, e aí vocês confundem, né? Acham que é uma coisa, mas não é. Então, por que que o NOx é sempre zero? Primeiro, porque quando a gente está falando de uma substância simples, a gente está falando de uma ligação covalente. Tipo Br2. O bromo, ele é isso aqui, ó, o Br2. É o Br ligado a outro Br. Por quê? Porque cada bromo está na família 7A, então ele fez... Ele tem 7 elétrons. 7. Aí ele pegou um elétron de cada e fez isso aqui. Compartilhou, né? E esse compartilhamento ficou sendo essa ligação aqui do meio que eu fiz, que eu representei. Aí eu pergunto, tem uma diferença de eletronegatividade desse bromo com esse bromo? Não tem. Por quê? Porque ambos são o mesmo elemento, né? São formados pelo mesmo elemento. Portanto, substâncias simples, o que é uma substância simples? Lembrando, é uma substância que apresenta um único tipo de átomo. Então, ferro sozinho, Br2, P4, aqui ó, só tem o ferro, só tem o bromo, só tem o fósforo, né? Então, todas essas substâncias são substâncias simples. Elas nunca têm diferença de eletronegatividade, tá? Portanto, o NOx, o número de oxidação, vai ser sempre zero, porque não vai variar a eletronegatividade de um para o outro. Então, substâncias simples, o NOx delas vai ser sempre zero. Então, zero aqui o NOx, zero, zero. Inclusive, a gente viu na reação, ó, zinco está sozinho, é uma substância simples. Portanto, o NOx é zero, tá? Zinco, zero. Esse H2 que estava aqui, ó, também substância simples, zero, tá? Agora, não confundir com o íon zinco 2. Não vai me falar que esse zinco 2 aqui é zero também. Muito pelo contrário. Esse zinco 2 é um cátion, é o íon. Ele já está pronto. O NOx desse zinco aqui, ó, é 2. O NOx desse zinco é 0. O NOx desse H2 é 0. O NOx desse H+, é o mais 1. Tá? Quando é um íon, já está pronto o NOx. Quando é uma substância simples, o NOx é 0. Tá bom? Muito bem, agora vamos continuar para a parte que mais interessa. A gente tem isso aqui, né? Para outras substâncias covalentes, adotamos... Eita, meu mouse está doido aqui. Para outras substâncias covalentes, adotaremos a seguinte tabela de NOx fixos. Então eu tenho lá essa tabelona de NOx que eu quero que vocês copiem no caderno e guardem isso para sempre, porque a gente vai usar muito. Até o começo do terceiro trimestre essa tabela. Vocês vão ter que decorar, tá? Mas é fácil. Parece que tem um monte de coisa, mas não tem, né? O que diz essa tabela? Os elementos, a situação e o NOx deles, né? Quais elementos? Os elementos que têm NOx fixo, tá? NOx fixo é o NOx que não vai mudar, tá bom? Então, por exemplo, metais alcalinos, ou seja, família 1A da tabela periódica. Família 1A da tabela periódica. Tem NOx fixo. O NOx dela vai ser sempre mais 1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Sempre mais 1. Claro, em qual situação? Quando for uma substância composta. Se for uma substância simples, igual eu mostrei, tipo o Na sozinho, igual tem esse ferro aqui sozinho,
fosse um Na sozinho, aí o NOx seria 0. Tá? Agora, se for um Na com o Cl, com alguém, uma substância composta, aí o Na passa a ter NOx mais 1. Tá bom? Então vocês têm que saber essa diferença aí. Tem o Na sozinho, tem um Li sozinho, NOx 0. Tem o Na com alguém, não importa quem. Tem um lítio com alguém, também não importa quem, é uma substância composta. Quanto vale o NOx? Mais 1. Tá bom? Alcalino terrosos, família 2A, né? Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Mesma coisa da família 1A, só que agora o NOx é mais 2. Algumas substâncias aleatórias que têm NOx fixo. Prata tem NOx mais 1. Zinco tem NOx mais 2. Alumínio tem NOx mais 3. Essas três substâncias aqui são um pouco aleatórias, mas elas têm NOx fixo quando, a mesma coisa, a mesma regrinha, estão com substâncias compostas. Tá? Então, um ZnCl2, por exemplo, esse 2 é pequenininho, né? Esse ZnCl2 é uma substância composta. Então, o NOx desse zinco aqui vai ser 2+. Tá? AlBr3 também é uma substância composta. Tem um Al com o Br, portanto o NOx do alumínio é mais 3. Al sozinho, substância simples. NOx 0. Tá? Toma cuidado com isso. Enxofre. Enxofre é um elemento bastante eletronegativo, então eu posso até afirmar que a maior parte do enxofre vai ter NOx menos 2, porque está na família 6A. Então ele quer muito ganhar 2 elétrons. Está faltando 2 elétrons para ele alcançar 8, por isso NOx menos 2. Tá bom? Então, em sulfetos, quando o enxofre for o elemento mais eletronegativo. Isso aqui de eletronegatividade vocês já vão entender. Halogênios. Halogênios eu quero fazer um parênteses aqui. Aí sim reforçar que é somente quando o halogênio for o elemento mais eletronegativo, o NOx dele vai ser menos 1. Então a gente viu lá cloreto, fluoreto, brometo e iodeto, sempre com NOx menos 1 para compostos iônicos. Porém, para compostos covalentes, depende da eletronegatividade. A gente vai ver casos onde o NOx do cloro, do bromo, do iodo não vão ser menos 1. Agora, como o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, sempre vai ter NOx menos 1. Então, ó, flúor vai ser sempre menos 1. Agora, esses outros três aqui ó, podem mudar se não forem o elemento mais eletronegativo da substância composta. Tá bom? A gente vai ver isso já já. Hidrogênio e oxigênio, os mais comuns de aparecerem, são os que a gente mais vai ver. NOx mais importantes deles, guardem isso, mais 1 e menos 2. Ah, mas por que tem esse menos 1 e esse menos 1 aqui para eles? São em casos especiais, exceção da exceção. Existe? Existe, mas é raro. Então eu vou mostrar casos onde o hidrogênio pode ter NOx menos 1 e o oxigênio pode ter NOx menos 2. Então vamos começar pelo mais comum. Hidrogênio, guardem que tem NOx mais 1. Tá? 95% das vezes vai ser NOx mais 1. Quando? Quando ele tiver. Primeiro, né, se ele não estiver sozinho, que nem o H2 que a gente viu lá, que é uma substância simples, então tem NOx igual a 0. Segundo, ligado a ametais, ou seja, quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento mais eletronegativo que ele. Tipo isso aqui. Cadê? Tipo HCl. HCl, o Cl é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. E fora que o Cl é um ametal. Então, nesse caso, o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Tá bom? E o Cl menos 1. Agora, quando que o hidrogênio vai ter NOx menos 1? Quando ele for um hidreto metálico.
que é um hidreto? Hidreto é uma substância composta binária, ou seja, formada por dois elementos, onde o último deles é o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ser ligado a um metal. É um caso bem raro, tá? Só acontece nos hidretos. Então, ele vai estar ligado a um elemento menos eletronegativo que ele. Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, NaH. NaH, olha aqui, ó, que esquisito. O H está escrito depois, né? Ele está ligado a um metal. Isso é um hidreto, tá? O metal, o Na, a gente viu que tem NOx fixo quando está em substância composta. Isso é uma substância composta, então o Na está na família 1A, tem NOx mais 1, né? O hidrogênio, então, aqui passa a ter NOx menos 1 para poder igualar essas cargas. Então, nesse caso especial aqui, ó, claro, não só esse, qualquer hidreto, tipo CaH2 também é um hidreto, né? AlH3 também é um hidreto. Todos esses casos aqui são hidretos, em que o hidrogênio está escrito por último, né? Agora, o caso dos ácidos, né? Todo composto começa com H. HNO3. O hidrogênio tem NOx mais 1, é o caso comum, ligado a metais. H2SO4, também ligado a metais, hidrogênio escrito primeiro. Aí o NOx desses casos aqui é sempre mais 1. Tá? Então toma cuidado no caso especial do hidrogênio. Mas como eu disse, o importante para vocês guardarem para a vida: hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Tá bom? Hidrogênio menos 1, quando for o hidreto. Oxigênio menos 1 agora, quando for um peróxido. O que é um peróxido? Peróxido é quando eu tenho o oxigênio escrito desse jeito assim, ó. O2 valendo 2 menos. Isso aqui, ó, é um ânion. Esse ânion chama-se peróxido, tá? E quando que eu vou ter um peróxido? O que seria um peróxido de sódio, por exemplo? Vamos lá. O Na. Sódio Na vale mais 1, certo? Na vale mais 1, ou só mais. Peróxido. Esse 2 aqui de baixo faz parte do ânion, eu não mexo nele. E o peróxido vale menos 2. Então o que acontece? Esse 2 aqui de cima passaria para baixo. E aí como que ficaria a fórmula? Ficaria Na2O2. Na2O2. E por que isso é um peróxido e não um óxido? Porque óxido não teria esse 2 aqui de baixo. Um óxido seria isso aqui, ó. Ih, ficou muito grande, peraí. Aí. O óxido seria isso aqui. O O valendo menos 2, ou 2 menos. O Na valendo mais 1. O 2 desce para cá. Tá? Isso aqui, ó, seria um óxido. E se tivesse o 2 aqui, é um peróxido. Tá? Então, Na2O2, Li2O2. Tá? Então, o peróxido pode ser o oxigênio ligado a algum elemento da família 1A ou 2A, quando eu tenho o oxigênio 2 menos ligado a outro oxigênio, com o 2 aqui embaixo. Tá bom? Então, toma aí cuidado. Mas, como eu falei, peróxido quase não existe, né? O peróxido mais famoso que a gente conhece é a água oxigenada, que é o H2O2. Né? Qual que é a diferença do H2O2 para o H2O? Esse é o óxido, esse é o peróxido. Né? A gente tem o O2 aqui embaixo. NOx do oxigênio na água comum, menos 2. NOx do oxigênio na água oxigenada, peróxido, menos 1. Tá bom? Então, maioria dos casos, o oxigênio vale
menos 1. Inclusive, eu fiz aqui alguns, olha aqui, ó. HNO3. Esse O aqui, ó, não é de peróxido. Esse O é um oxigênio comum. Então, o NOx desse oxigênio é menos 2. H2SO4, mesma coisa. Esse oxigênio aqui, ó, comum também, não é peróxido, tá? Então, peróxidos são bem raros, mas eu coloquei para vocês saberem que existem. Então, viu lá um oxigênio, viu lá um hidrogênio, pode ter certeza, aliás, certeza não, mas 95% de chances do NOx do hidrogênio ser mais 1 e do oxigênio ser menos 2, tá? Só tomando cuidado aí com hidretos e peróxidos, tá bom? Deixa eu limpar aqui. E agora vamos... Se vocês quiserem aí dar uma pausa, pausa o vídeo, que esse aqui vai ficar um pouco mais longo. Vai no banheiro, bebe uma água. Mas a gente vai continuar, porque pediram para fazer nossas aulas toda quinta. Então vamos lá. Agora o mais importante, chegando aí no final da aula, a gente vai ter exercícios de como determina o NOx em substâncias que fazem ligações covalentes. Então, qual que é a regrinha geral para a gente determinar o NOx de alguém? Então, anotem aí a regrinha geral. Sempre escolhemos elementos que possuem NOx conhecidos, ou seja, aquela tabelinha de NOx fixo que eu acabei de mostrar para vocês, para determinar os outros NOx que são desconhecidos através de uma equação, onde o total de cargas no final deve ser igual a zero. Então eu sempre preciso zerar, eu falei isso em algum exemplo agora há pouco, mas eu sempre preciso zerar a carga total naquele composto, naquela substância. Como que eu faço isso? Primeiro eu escrevo o NOx de quem é fixo, então família 1A, 2A, hidrogênio, oxigênio, flúor, esses são fixos. E aí depois eu monto uma equação, vocês vão ver que dá para fazer de cabeça bem facilmente, para que o elemento que tenha NOx desconhecido chegue em zero. Então eu vou fazer agora o exercício 2 da página 329 aí do livro de vocês. Eu simplifiquei ele aqui para vocês enxergarem melhor. Ele quer saber o NOx desse monte de coisa aqui. Então, eu vou deixar aqui aberto a tabela ao lado, tá? Aquela tabela, essa daqui que vocês têm que ter no caderno, tá? Então, deixa eu subir um pouquinho. Aí. Então, como que vai ficar esses exercícios? Eu quero determinar o NOx da letra A até a letra X. Vamos lá, vocês vão ver que é rapidinho. Tem um monte, mas é rápido. Primeiro, esse primeiro aqui, ó, Cl2. Cl2, a pessoa vai lá na tabela e encontra o Cl. Aí, opa, menos 1. Vai errar, né? Primeiro, isso aqui é uma substância simples, lembram? Primeiro caso, substância simples tem NOx igual a 0, tá? Ah, mas tem 2, não importa, é 0. Substância simples é 0. Ah, e esse O2? Mesma coisa, substância simples, NOx 0. E esse N2? Mesma coisa, substância simples, só tem nitrogênio, só tem oxigênio, só tem cloro. Todas essas têm NOx igual a 0, tá? Aí a letra D. Letra D, eu tenho HF, né? Ácido fluorídrico. Como que eu acho o NOx de cada um? Eu quero saber de cada elemento. Então eu quero saber do H, quero saber do F. Quem que eu sei que é fixo aqui? Pela tabela, nesse caso, os dois são fixos, né? Olha aqui, hidrogênio. Hidrogênio ou é mais 1 ou é menos 1. Falei que a maioria dos casos é mais 1, só vai ser menos 1 quando for hidreto. Isso não é hidreto, né? Isso não é hidreto porque não termina com H. Então, o NOx do hidrogênio só pode ser mais 1, tá? Fora isso, falei que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, o NOx dele só pode ser menos 1, tá? Ele é o único que é fixo para menos 1. Mas supondo que não fosse flúor, que fosse bromo, sei lá, né? Como que eu saberia que era menos 1? Porque eu posso montar uma equaçãozinha. Como que ficaria a equação? Eu não tenho que zerar todas essas cargas? Eu chamo a carga do flúor aqui de x e eu faço mais 1, que é a carga do hidrogênio, mais x tem que ser igual
a 0. Né? Pela equação, que número que somado com mais 1 vai dar 0? Menos 1. Ou 1 menos. Né? Então, ó, fácil, né? Mais 1 vai zerar esse menos 1 e vice-versa. Eu costumo circular aqui o NOx dos elementos finais, porque depois a gente começa a ver substâncias um pouco mais chatinhas. E aí eu começo a anotar um monte de número e me perco. Então, mais um menos 1, tá? Próximo aqui. CH4. Quem que eu conheço? Conheço o hidrogênio, né? Conheço o hidrogênio. Isso aqui não é um hidreto, né? Isso aqui não é um hidreto, então o hidrogênio é mais 1. Carbono. Carbono não está nessa lista, então é o meu desconhecido. Aí vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho aqui na molécula? Tenho 4. Então concorda que eu vou ter 4 cargas mais 1, me dando um total de carga mais 4? Sim, né? Se eu fosse montar a equação, mais 4 mais x tem que ser igual a 0. Que número somado com 4 dá 0? Menos 4, ou 4 menos. Logo, a carga parcial aí do carbono é menos 4, tá bom? E qual que é a carga do hidrogênio? Mais 1 ou mais 4 aqui, ó? Mais 1. Toma cuidado com isso, tá? Isso vai ser importante para as reações depois. Esse mais 4 é só para a gente fazer a conta. Mas a carga de cada hidrogênio é mais 1. É NOx fixo, é mais 1, ponto. Não tem que fazer mais nada. A carga dele é mais 1, tá bom? Letra F. Letra F eu tenho CH3F. Tenho 3 elementos agora. Tenho carbono, hidrogênio e flúor. Eu preciso conhecer pelo menos 2. O hidrogênio a gente conhece, é mais 1. É mais 1 porque é NOx fixo, não é hidreto. O flúor a gente conhece, é o mais eletronegativo da tabela, então ele é fixo, menos 1. Carbono é o desconhecido, tá? Aí, de novo, eu tenho 3 hidrogênios. Cada hidrogênio vale mais 1. Mas como eu tenho 3, vai ficar 3 vezes 1. Então vai ficar mais 3. E aí sim, como que vai ficar a nossa conta? Mais 3 menos 1 mais x é igual a 0. Tá? E aí como que fica, então? Mais 3 menos 1 mais x. Tem que ser 0. Mais 3 com menos 1 vai dar mais 2. Para zerar, o carbono só pode ser 2 menos ou menos 2. Né? Por quê? Menos 1 com menos 2, menos 3, com mais 3, zerou. Então, ó, esse é o NOx do carbono, esse é o NOx do hidrogênio, esse é o NOx do flúor. Esquece esse mais 3. Esse mais 3 não é NOx de ninguém, foi só para a gente fazer a conta. Tá? Agora vamos mais rápido. Letra G. Letra G eu tenho CH2F2. Quem que eu conheço? Mesma coisa. O H e o F. H é mais 1. Flúor é menos 1. Eu tenho 2 Hs, então vai ter um total de carga 2 mais ou mais 2. Eu tenho 2 flúors, então se cada flúor é menos 1 e eu tenho 2 flúors, o total vai ser menos 2. Não é isso? Aí como que ficaria a equação? Mais 2 menos 2 mais x igual a 0. Só que mais 2 com menos 2 já é 0. Que número somado com 0 dá 0? 0. Então a carga do carbono é 0 mesmo. NOx do carbono 0, NOx do hidrogênio mais 1, NOx do flúor menos 1. E esses números de cima não são NOx, foi só para fazer a conta. Tá? CHF3. Mesma coisa. O H é mais 1, o flúor é menos 1. Tenho 3 flúors, menos 3. Menos 3 com mais 1
menos 2. Para zerar, o carbono só pode ser mais 2. Tá? NOx do carbono. Eita. NOx do carbono. Mais 2. NOx do carbono mais 2. NOx do hidrogênio mais 1. NOx do flúor menos 1. Tá? CF4. CF4. Flúor eu conheço. Menos 1. Cada flúor é menos 1, eu tenho 4 flúores. Então eu tenho um total de cargas menos 4. Que número que somado com menos 4 vai dar 0? Mais 4. Né? Menos 4 com mais 4, 0. NOx do carbono, NOx do flúor. CO2. CO2 é uma molécula famosa, né? O dióxido de carbono. Quem que eu conheço aqui, ó? O oxigênio. Ele é peróxido? Não. Ah, mas tem esse 2 aqui embaixo, igual você falou lá do peróxido. Não, esse 2 não tem nada a ver, tá? Esse 2 é a molécula CO2, porque, primeiro, peróxidos só podem ser ligados a famílias 1A e 2A. Não existe peróxido de carbono, tá? Peróxidos é só com metais, carbono é metal, tá? Então, o O eu conheço, vale 2 menos, ou menos 2. Porém, eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou ter 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 para chegar em 0, mais 4. Cheguei aí na carga do carbono. Carbono mais 4, oxigênio menos 2. Vocês estão reparando que o carbono está assumindo diferentes NOx? Olha aqui, ó. Carbono aqui era menos 4. Aqui era menos 2. 0, mais 2, mais 4, mais 4. Tá? Então, tem algo, por isso que existe a tabela de NOx fixos, para determinar os que não são fixos até zerar. Tá? H2CO. Quem que eu conheço? O H, que é mais 1, e o O, que é menos 2. O carbono é incógnito. Porém, eu tenho 2 Hs. Então, 2 vezes mais 1, mais 2. Mais 2 com menos 2, 0. Para zerar, 0 mesmo. Já está tudo zerado. Então, NOx do hidrogênio, NOx do carbono e NOx do oxigênio. NH3, amônia. O H é mais 1. Porém, eu tenho 3 Hs. Então, mais 3. Para zerar, o nitrogênio é menos 3 ou 3 menos. Está no mesmo. Já já eu volto circulando os NOx, tá? NF3, quem que eu conheço? O flúor. O flúor é menos 1. Porém, eu tenho 3 flúores, então eu vou ter um total de cargas menos 3. Para zerar, o nitrogênio mais 3. Olha a diferença. Aqui nitrogênio é mais 3, aqui nitrogênio é menos 3. Vamos ver aqui. HNO2, ácido nitroso. Eu tenho o oxigênio conhecido, que é menos 2. Está aqui na tabelinha. Eu tenho 2 oxigênios, então eu vou ter um total de menos 4. Hidrogênio é mais 1. Menos 4 com mais 1 vai dar menos 3. Para zerar, só pode ser mais 3. Tá? HNO3, mesma coisa. Oxigênio é conhecido, menos 2. Porém, eu tenho 3 oxigênios, então eu tenho um total de menos 6. Hidrogênio mais 1. Menos 6 com mais 1, menos 5. Para zerar, mais 5. Então, olha aí, ó, de novo, a gente tem diferentes cargas. Nitrogênio menos 3, nitrogênio mais 3, nitrogênio mais 3 de novo, porém em outro composto, e nitrogênio mais 5. Então, essas cargas dos desconhecidos podem variar bastante, tá? H2S, ácido sulfídrico. Quem que eu conheço? Aqui eu conheço os dois, né? Olha aqui, o enxofre é menos 2 e o H é mais 1.
Mas vamos supor que a gente não conhecesse o enxofre. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para zerar, menos 2. S8, enxofre de novo. É menos 2? Já está pronto? Não, é uma substância simples. NOx 0. Toma cuidado. SO2, quem que eu conheço? Conheço os dois? Não. Por que não mais? Olha aqui, ó. O enxofre só vale menos 2 quando ele for o mais eletronegativo. E nesse caso aqui, o mais eletronegativo é o oxigênio, não o enxofre. Então, o enxofre pode ser que não seja menos 2. Então, toma cuidado. Lembrando da ordem? Flúor, oxigênio, nitrogênio, os mais eletronegativos. FON, né? Então, ó, oxigênio é mais eletronegativo que esse. Então, eu começo por ele. O oxigênio é fixo, é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para zerar, mais 4. Olha aí, ó. Nada a ver com o menos 2 do enxofre. Então, toma cuidado, tá bom? Então, aqui, ó. Mais 1, menos 2, 0, mais 4, menos 2. Então, não esqueçam aí do flúor, oxigênio e nitrogênio como os mais eletronegativos. SO3, mesmo caso aqui do anterior. O S não é mais eletronegativo que o O, então eu começo pelo O. O O é menos 2, vezes 3, menos 6. Então aqui o enxofre é mais 6. Olha aí, nada a ver também, né? HCl, o H é mais 1. Para zerar, o Cl é menos 1. HClO, e agora? Né? Quem que eu conheço? O H eu conheço. E o Cl e o O? O Cl está aqui, o O está aqui. Porém, lembra? Mesma coisa da outra regra. Esses grupos aqui, ó, só valem quando eles forem os mais eletronegativos. E essas últimas 4 moléculas aqui são derivações, né, do HClO, do ácido hipocloroso, cloroso, clórico e perclórico. Quem que é o mais eletronegativo nesses 4 casos? O oxigênio, tá? Então, o NOx do Cl não vai ser esse menos 1 aqui, ó. Para esses últimos casos aqui, não vai ser o menos 1, porque o Cl não é o mais eletronegativo, é o O. Então, a gente vai começar sempre pelo hidrogênio, que é mais 1, e pelo oxigênio, que é menos 2. Tá? Menos 2 com mais 1, menos 1. Para zerar, mais 1. Ou, para quem esqueceu da equação, supondo que aqui seja o x aqui no meio. Ficaria mais 1, menos 2, mais x igual a 0. Tá? Para quem gosta aí da equaçãozinha. Tá bom? Aí a gente volta aqui para grifar, circular, na verdade, os NOx desses elementos. Mais 1 também, menos 2. Certo? E aí, terminando aqui, rapidamente, a gente tem aqui, mesma coisa, H vale mais 1, O vale menos 2, porém aqui eu tenho 2 Os, então eu tenho um total de menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Para zerar, mais 3. Tá? Mais 1, menos 2, vezes 3, menos 6. Menos 6 com mais 1, menos 5 para zerar, mais 5. Mais 1, menos 2, vezes 4, menos 8. Menos 8 com mais 1, menos 7. Para zerar, mais 7. Olha quanto chegou a carga do cloro. Então, ó, estão vendo que está variando bastante a carga do cloro nos ácidos? Aqui começou em menos 1, veio para mais 1, veio para mais 3, veio para mais 5 e chegou até mais 7. Então, o Cl não é fixo quando ele não é o mais eletronegativo. Tá bom? Toma cuidado aí com isso.
E para encerrar aí a nossa aulona, a gente vai ter... Vou apagar aqui, tá? Tirei um print aí que eu vou mudar de tela. Ou pausem o vídeo. E para encerrar, a gente tem íons poliatômicos. Tá? O que é um íon poliatômico? É um íon que já tem carga, que tem mais de um átomo. Tá? Então, ó, NO3-1, o nitrato, sulfato, fosfato, óxido com o 2 vira peróxido, que eu comentei desse íon. E amônio, NH4+. Nesses casos, toma muito cuidado. Tá? Por que cuidado? Porque eles já vêm com uma carga. E aí essa carga, a gente não pode desprezar essas cargas. A gente tem que tomar um maior cuidado com elas. Por quê? Porque agora, para a gente montar uma equação, a gente tem que igualar a quantidade dessas cargas. Então a gente iguala. Antes a gente igualava igual a zero, né? A gente deixava a equação igual a zero. Agora a gente deixa igual ao que está, né, representando nessas cargas, para montar a equação, para poder achar o NOx. Só isso de diferente, tá? Mas também dá para fazer de cabeça. Então eu vou fazer aqui esses para a gente acabar. NO3. Quem que eu conheço? O O, né? O O a gente sabe que vale 2 menos. 2 menos, eu tenho 3, vai ficar menos 6. Aí, como que ficaria uma equação para isso aqui? Esse NOx aqui, que a gente chama de X, né, do nitrogênio, vai ficar então X menos 6. Não é isso? Esse menos 6 com mais esse X aqui tem que ser igual à carga total que está aqui, ó, menos 1. Concordam? Então, que número que se subtrai menos 6 vai dar menos 1? Então, ou então a gente faz assim, ó, menos 6 com mais 1 dessa carga aqui, porque é o contrário, esse menos é de mais porque perdeu o elétron, menos 6, aliás, ganhou o elétron, menos 6 com mais 1, menos 5. Para zerar a carga, só pode ser mais 5. Tá? Tem isso aí diferente. 5 menos 6, menos 1. Dá no mesmo, né? Ou você faz aí por equação, ou você faz de cabeça, não tem problema algum. Então, esse daqui não é mais x, agora eu descobri que o NOx dele é mais 5 para esse caso aqui. Então, mais 5 e menos 2. Mesma coisa para o resto, tá, gente? Então, vamos lá, rapidinho. SO4 2-. Conheço o O. Não vai me falar que conhece o S, que é menos 2, porque o S, nesse caso, não é o mais eletronegativo. O O é menos 2. Vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6. Para zerar, mais 6. Tá? Ou com equação, x menos 8 tem que ser igual a menos 2. Né? Então, x é igual a mais 6. 6 com menos 8 dá menos 2. Tá bom? Fosfato, PO4 3-. Mesma coisa, conheço o O, que é menos 2, vezes 4, menos 8. Menos 8 com mais 3, menos 5. Para zerar, mais 5. Ou com equação, x menos 8 tem que ser igual a menos 3. X é igual a mais 5. Né? 5 menos 8 menos 3. O2, 2-. Nesse caso aqui, eu tenho um ânion simples, né? Eu tenho um oxigênio ligado a outro oxigênio, porém que tem uma carga. Então vamos pensar, o total para os dois oxigênios é 2-. Já está pronto, certo? Porém, eu tenho 2 oxigênios e eu quero achar de cada oxigênio. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso fazer 2, aliás, menos 2, né? Dividido por 2 e chamo isso aqui de x. Por que menos 2 dividido por 2?
Menos 2 é o total, né? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Um O ligado a outro O. E o total da carga disso tudo é 2 menos. Só que eu quero saber para cada oxigênio individualmente. Então eu quero saber para esse e para esse. Se para o todo é 2 menos, para o individual é 1 menos. Portanto, cada oxigênio vale menos 1. E olha que coincidência, só que não, né? É o NOx do peróxido. E isso nada mais é que um peróxido. Portanto, o NOx do oxigênio vale menos 1. Tá bom? De cada oxigênio individualmente. Só circular aqui as cargas. Lembrando que é sempre esses de baixo, tá? O número de cima aqui, ó, não uso. Então, esse daqui, vou arriscar ele, não é o NOx. É o menos 1, tá? E o NH4+, o íon amônio. Quem que eu conheço? O H. O H é mais 1. O H é mais 1. Porém, eu tenho 4 Hs, então vai ficar mais 4. Mais 4 com menos 1, mais 3. Para zerar, menos 3. Tá bom? Ou, quem gosta de equação, o X, que vai ser do nitrogênio, vai ser mais 4. Aliás, desculpa. X mais 4 vai ser igual à carga total, que é mais 1. Portanto, X é menos 3. Por quê? Menos 3 com 4, se eu somo menos 3 com mais 4, dá 1. Tá bom? Essas daqui são as cargas, os NOx de cada um dos elementos, do nitrogênio e do hidrogênio. Certo, gente? Sei que a aula ficou longa aí, dividam ela aí em 2 partes. Se alguém não entendeu, me manda mensagem, tira a dúvida. E o mais importante agora, tarefa. Tarefa, páginas, essas daqui que vocês estão vendo. Esses 3, 4, 5, 6, 7 exercícios aí do livro pra vocês fazerem, que eu vou corrigi-los para a próxima semana. E como a gente só vai se ver na próxima semana, vocês têm aí uma semana para fazer esses exercícios. Tudo bem? Então, é isso. Bons estudos. Até a próxima aula. E a gente vai se falando e vão tirando as dúvidas, tá?